Galera, escuta só essa frase que eu vou ler pra vocês. É um apelo desesperado de uma pessoa, de uma esposa que fez para um ator. Ela diz o seguinte: não faça esse filme, é um lixo. Quem falou isso foi a Maria Schneider, que é esposa do Schwarzenegger, e o Schwarzenegger relata isso nesta biografia. Arnold Schwarzenegger, A Inacreditável História da Minha Vida, publicada pela editora Sextante, e a Maria se referia justamente ao filme Guerreiros de Fogo. O tema de hoje aqui do nosso programa é Red Sonja, também conhecido no Brasil como Guerreiros de Fogo. Ale, eu confesso que de tanta gente comentar e trabalhar nessa edição maravilhosa que a gente acabou de lançar aqui, Red Sonja, a Balada da Deusa Ruiva, eu fiquei com vontade de reassistir o Guerreiros de Fogo, porque era uma memória que eu tinha lá guardadinha, bem assim no fundo da minha cabeça, de que era um filme legal, divertido. E quando eu assisti, eu devia ter lá meus, 8, 10 anos de idade. Porque eu, e imagino que todo mundo foi assim, assisti, né? O Conan o Bárbaro, Conan o Destruidor e na sequência caí ali no Guerreiros de Fogo. Então eu tinha uma memória infantil do filme, sabe? Aí de tanta gente comentar da personagem, piriri pororô, a edição ficou lindíssima, né? Inclusive já tá chegando aí pra galera que comprou na pré-venda e tá todo mundo testemunhando quão maravilhoso é isso, né? Porque a gente tá falando da reunião aí de Roy Thomas, Esteban Maroto, Santi Casas, com o adicional aqui da nossa edição, que é o conto original do Robert Howard, que originou a personagem ali, né? Conto que ele fez em 1934. Então essa onda Red Sonja me fez ter vontade de reassistir o Guerreiros de Fogo. Ale, e foi um erro tremendo assistir esse filme agora, com 35 anos de idade, porque, meu Deus, que trolha, bicho! É uma tranqueira muito maior do que assim eu imaginava, Ale. Olha, só complementando a frase da própria Maria, em outro momento do livro, ela comenta com o Schwarzenegger, logo depois da estreia do filme, que ela vai com ele, ela, quando termina a pré-estreia do filme, ela olha pra ele e fala assim: Arnold, se esse filme não destruir tua carreira, nada mais vai. Porque é bem essa isso, biografia, né, do Arnold é sensacional, cara. E ele concordava com ela, só que tem muitas ressalvas a respeito da produção do Guerreiros de Fogo que a gente vai trazer aqui pra vocês. Sim, ele não só concordava, Lê, como ele brinca usualmente de que foi o pior filme que ele já fez, né, cara? E tem uma frase dele que ele fala assim, brincando, né, sabe, em tom de gozação, assim, porque ele é muito engraçado, o Arnold Schwarzenegger, né, em entrevistas e tal, ele é um boa praça, assim, e ele brinca, né, ele fala assim, ó, Red Sonja foi o pior filme que eu já fiz. Agora eu digo aos meus filhos que se eles aprontarem, serão obrigados a assistir Red Sonja 10 vezes seguidas. Deve estar funcionando, porque nunca tive muitos problemas com eles. Tem isso aqui na biografia também, ele fala isso. Mas a história do Red Sonja é interessante, né? Primeiro que a gente sempre fala Sonja, mas no filme eles falam Sonja, né? Sonja. Então, será que a gente vai ceder aos nossos impulsos um dia, Danielzinho? Eu sei que é o correto, é a pronúncia certa mesmo. No filme eles falam Sônia, mas eu não consigo ali. É um bloqueio mesmo que eu tenho ali. Eu posso começar a trabalhar isso, mas a personagem que eu conheço chama Sonja, né? Fazer o quê? Mas é legal pensar nisso, né? Como o filme saiu, por que ele saiu, né? Porque, assim, a gente pode assumir de cara que é um filme oportunista pra cacete, né? Ele foi lançado em 1985, logo depois dos dois sucessos que eu mencionei e que naturalmente o pessoal aqui do Pipoca já assistiu, que foi Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. O Conan o Destruidor, assim, pra mim nem se compara ao Conan o Bárbaro, mas ali tem seu charme. Ele foi dirigido pelo Richard Fleischer, que foi o diretor escolhido também ali pelo produtor Dino De Laurentiis pra comandar o Guerreiros de Fogo. Mas assim, é sabido que o filme só foi feito pra aproveitar o sucesso do Conan mesmo e do Arnold Schwarzenegger, né, Ale? Tem uma história de bastidores, tem várias versões aí envolvendo a produção de Conan o Destruidor e o Guerreiros de Fogo. Muita coisa é mito, muita coisa não se sabe se aconteceu de fato, mas tem algumas coisas que o Schwarzenegger conta nessa biografia, e como ele próprio conta, acho que a gente pode entender que faz parte do cânone oficial da história, digamos assim. Então vamos retornar lá para Conan o Bárbaro, de 1982.
Conan o Bárbaro foi a grande chance que o Schwarzenegger teve de estourar. Ele já tinha feito algumas coisinhas antes, tinha feito telefilme, tinha feito umas porcariazinhas, mas ele teve essa chance que foi dada pelo produtor Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis era um produtor lendário, né? Embora ele tenha feito muita tranqueira, ele também fez muita coisa boa, principalmente nos anos 60 e 70. Começou lá na Itália, depois foi para os Estados Unidos e fez uma carreira incrível. E foi ele que deu a oportunidade para o Arnold estrelar uma mega produção. Então, sob a direção do John Milius, né, como a gente sabe que dirigiu o primeiro filme. E o John Milius foi a cabeça por trás de toda a visão do Conan, que vamos lembrar também que era um filme maduro, né? Não era feito para crianças, né? Eu não me recordo de cabeça qual foi a classificação etária que ele teve, mas foi uma classificação etária alta. Crianças não poderiam ver, se não me engano era 16 acompanhado dos pais, algo assim. O John Milius, ele teve um papel assim bem fundamental, e ele assim é um grande diretor também. Você tem que imaginar assim, Robert Howard criou o personagem para a literatura pulp lá na década de 30. Nos quadrinhos, Roy Thomas e Barry Windsor Smith trouxeram ele ali para Marvel e foram responsáveis em trazer a Era Iboriana para os quadrinhos nos anos 70, né? E nos anos 80, o John Milius foi o responsável por trazer a Era Iboriana pro cinema de Hollywood, né? E ele fez isso muitíssimo bem. E apresentar pro mundo, né? Apresentar pro mundo. Ele fez isso com muito cuidado, com muita paixão envolvida. É sabido ali que ele queria representar muitas cenas que ele via das capas do Frazetta e tal. A gente até comentou isso no programa recente que gravamos aqui, Mestres da Nona Arte, Frank Frazetta, né? Parte 1 e parte 2. Então você vê que o Milius, ele sabia como ele queria apresentar esse mundo e esse personagem pra galera aí, né, cara? Pros fãs e tal. E foi importantíssimo. Foi feita uma coisa com muita paixão. Um filme do jeito que deveria ser uma adaptação de Conan mesmo, né? Exato. E por que a gente está retomando essa história? Porque quando o Schwarzenegger assinou o contrato, ele assinou um contrato para uma série de filmes com a De Laurentiis Studios. Então, encabeçada pelo próprio Dino De Laurentiis e pela filha dele, que era a Rafaela De Laurentiis. Então ele tinha uma série de filmes para fazer do Conan, que inclusive era a proposta inicial do Oliver Stone, um dos autores do roteiro, né? Que era ter vários filmes seguidos do Conan, como se fosse a cada 2 ou 3 anos o Arnold deveria voltar e fazer um novo Conan. Meio o exemplo que eles utilizam até como eram os filmes do James Bond na época, né? Então o Arnold tinha um contrato para uma série de filmes. Foi feito primeiro, um mega sucesso estrondoso, deu dinheiro a dar com o pau. E aí veio o segundo, onde teve já o primeiro problema. O Schwarzenegger até menciona que na biografia dele, Conan o Bárbaro se tornou Conan a Babá. Ele chama exatamente assim. Por quê? Porque Conan original, como falamos, é um filme para adultos, mas o segundo Conan ampliou-se para todos os públicos e infantilizaram o personagem. Como você mesmo falou, tem o seu charme, mas não era a mesma coisa. A ideia do estúdio do De Laurentiis era, se você amplia a quantidade de público, mais gente vai ao cinema. Se você tem um filme de 18 anos, menos gente vai ao cinema, certo? Então vamos abrir para toda a criançada que mais gente vai ao cinema. Não foi bem assim, como a gente sabe. Diz-se também a respeito do Conan o Destruidor que o John Milius não estava disponível. As más línguas falam que ele ficou muito pé da vida com essas decisões, mandou todo mundo pra casa do caralho e não fez o segundo. Eu acredito mais nessa versão paralela aí, viu, Ale? O Schwarzenegger estava preso por contrato e o Schwarzenegger ainda não era um grande astro, então ele era obrigado a cumprir o contrato que ele tinha com a De Laurentiis Produções e fez o segundo. E aí o Dino De Laurentiis trouxe o Richard Fleischer, era um diretor das antigas, conhecidíssimo. Bicho, ele fez muita coisa boa, o Richard Fleischer. Não dá pra jogar pedra nele se a gente só conhece o Guerreiros de Fogo, porque ele tem uma carreira anterior, assim, sensacional, né? Ele começou a fazer filmes, tipo, na década de 50. Ele fez uma adaptação muito boa do 20 Mil Léguas Submarinas. Ele fez aquele Vikings, Os Conquistadores, com o Kirk Douglas, de 58. Ele fez 2 filmes com Orson Welles, se eu não me engano. O Estranha Obsessão e o Tragédia no Espelho. Depois eu não sei se eles voltaram a essa parceria aí. Ele fez o fabuloso Dr. Dolittle. A primeira versão do Dr. Dolittle foi o Richard Fleischer que fez. Ele fez Viagem Fantástica, cara. Viagem Fantástica, ele fez O Homem que Odiava as Mulheres, ele fez aquele Tora, 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 que é um filme de guerra, assim, muito, muito bom, que ele co-dirigiu com outros diretores ali japoneses, né? Ele fez Desafiando o Assassino, de 74. Então ele tem uma carreira, assim, muito legal. E dá pra entender... Cara, ele trabalhou com o Oliver Reed em O Príncipe e o Mendigo, ele fez Barrabás com Anthony Quinn, ele fez muita coisa mesmo. Então dá pra entender da onde tiraram o nome Richard Fleischer
pra trazer pro Conan, né, cara? Porque ele dirigiu muitos épicos. Ele era um cara super experiente, um bom diretor. E aí... O que o Schwarzenegger fala na biografia dele é que o Richard Fleischer já estava então com 66 anos. Ele saiu de um fracasso que foi Amityville 3, O Despertar, e na verdade parecia que ele estava feliz de ter conseguido um emprego. Isso é exatamente essa frase que o Schwarzenegger usa na biografia. Então o Schwarzenegger não condena o Richard Fleischer, na verdade ele fala isso mesmo, que o Richard Fleischer era um grande diretor, mas ele estava com dificuldades de conseguir novos projetos, então com quase 70 anos, né? E ele assume Conan o Destruidor e faz um bom trabalho. E dizem que o Dino De Laurentiis, assim, tinha uma mão super pesada, né, além na coisa da produção, assim, ele interferia completamente, ele, assim, cerceava muito o talento ali de alguns diretores e tal, e queria que os filmes fossem feitos de uma maneira bem específica, assim. Um exemplo disso foi o David Lynch dirigindo o Duna. O Lynch tinha um monte de ideia para fazer o Duna ali, só que ele foi tão cerceado ali, tanta imposição de produção, não sei o quê, que perdeu a vontade. Ele dirigiu o filme completamente sem tesão e fez uma coisa bem assim, o que o estúdio quer eu vou fazer, sabe? É isso. E é o que dá pra fazer agora. Não tem tanta paixão envolvida. Eu percebo que esse Conan o Destruidor foi bem isso, sabe? Os caras sabiam bem o produto que eles queriam fazer, entregaram na mão do Fleischer e falaram, você tem que fazer assim e assado. E ele fez o que ele podia dentro dessa circunstância, né? E essa história é até corroborada pelo Roy Thomas, que é um dos autores do roteiro, que diz que a história original dele, do Conan o Destruidor, foi completamente distorcida, tanto que isso anos depois foi transformado numa graphic novel. Se eu não me engano, é a Espada Selvagem de Conan 12, em cores, que mostra exatamente o que o Roy Thomas tinha pensado para o roteiro do Conan, antes dele ser tão infantilizado para o público de 12 anos. E todo esse preâmbulo foi para chegar no tema mesmo desse programa, que é Guerreiros de Fogo, numa situação onde o Dino De Laurentiis já não tinha mais o direito autoral do nome Conan, mas queria aproveitar o momento, queria aproveitar o hype ali e fazer uma parada nova. Então foi natural que ele chamasse o Richard Fleischer de novo e trazer... queria, né? Porque queria trazer o Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger, ele topa, né, Ale? Como uma participação especial, e ele vê como um favor pro Dino De Laurentiis mesmo. Ele, não queria entrar de cara totalmente no projeto, mas ele topou fazer uma participação especial. E um dos principais links aí com o Conan o Destruidor foi a Sandahl Bergman, que tinha interpretado a Valéria no Conan o Bárbaro, e ela foi convidada ali no primeiro momento para ser a protagonista, mas ela recusou e acabou ganhando ali o papel da Rainha Gedren, né, a vilã do filme. A Sandahl Bergman, ela queria evitar ser estigmatizada num papel. Ela estava em ascensão na época, depois ela acabou caindo em ródio, mas ela chegou a fazer umas boas produções na sequência, e ela queria evitar o estigma, então ela recusou o papel de Red Sonja e foi para vilã. Outra coisa que aconteceu no interim do Guerreiros de Fogo e do Conan o Destruidor foi que o Schwarzenegger recebeu o convite para o Exterminador do Futuro, mas ele estava contratualmente preso ainda a Dino De Laurentiis Produções. Então eles começaram a resolver todas as questões amigavelmente. Ficou acertado o seguinte: você já tinha 2 filmes do Conan, que era o Conan e o Conan 2. O Schwarzenegger ainda faria Jogo Bruto, que foi feito posteriormente. E ele concordou, como você bem disse, em fazer uma pontinha no Guerreiros de Fogo. Ele falou assim, olha, eu devo realmente a minha carreira ao Dino De Laurentiis. O Dino De Laurentiis liberou ele para fazer o papel do Exterminador do Futuro. Foi tudo resolvido de forma bastante amigável. E ele falou, por que não? A minha participação em Guerreiros de Fogo, no Red Sonja, vai ser 1 semana de gravações. Ele falou, eu vou lá fazer isso, de boa, né, de boa. Aí o que aconteceu foi que, em primeiro lugar, a participação de 1 semana dele se transformou em uma participação de 4 semanas. 1 mês filmando e foi gravando muito mais coisa do que era o esperado. E o papel dele era o do Lord Calidor, conforme a gente vê no filme. E o Dino De Laurentiis, picareta pra dedéu, ele colocou o tempo todo 3 câmeras filmando o Arnold de vários ângulos diferentes. Então, só quando o Arnold viu o corte final do filme é que ele percebeu que essas câmeras, pegando ele de vários pontos, conseguiram tornar ele o protagonista do filme. É verdade, Ale. Ele ficou surpreso quando ele foi ver na pré-estreia o filme, lá em tela já. Ele falou, nossa, eu apareci bastante, né? É muito mais do que o combinado, né? Mais do que isso, ele ganhou crédito em cima da Brigitte Nielsen no pôster do filme. Então o filme Red Sonja já foi vendido com a imagem dele enorme e ela pequenininha embaixo. O nome dele vinha antes nos créditos.
E ele se sentiu enganado. Ele se sentiu extremamente logrado pelo Dino de Laurentiis. Ele falou, porra, não pode ser assim, tá errado isso. Foi aí que ele decidiu romper o contrato de vez, de 10 anos com a De Laurentiis Produções, entregou o último filme, que foi Jogo Bruto, e não fez mais nenhum Conan, conforme deveria ter sido, né, a sequência natural dos fatos. Ele foi aos altos voos da carreira dele. Aí ele fez Predador, foi fazer outras histórias que a gente conhece. A gente falou então da entrada do Schwarzenegger no projeto, da Sandahl Bergman, mas não falamos ainda da protagonista. Quem foi a escolhida para ser Red Sonja no cinema? Brigitte Nielsen, que até aquele momento tinha feito quantos filmes, Ale? Zero filmes. A Brigitte Nielsen era modelo, super famosa, conhecidíssima assim no mundo inteiro, estampava várias capas de revista, inclusive foi assim que o Dino De Laurentiis achou, né? Ele tava querendo uma mulher assim com uma beleza mais exótica e tal, e aí eles fizeram vários testes de elenco, até dito que a Sigourney Weaver foi uma cogitada para ser a Red Sonja, mas acabou não rolando e tal. E aí, vendo uma revista de moda, o Dino De Laurentiis olha a capa e fala, nossa, que mulher bonita, quem que é essa? A Brigitte Nielsen. Consegue o contato dela, aí ela viaja para Itália lá, faz o teste e fica com o papel, né? Depois a Brigitte Nielsen vai ter uma carreira cinematográfica assim, bem estável, mas ela participa de algumas coisas legais, né, Lê? Ela faz o Rock 4 depois, o Stallone Cobra, um Tira da Pesada 2, todos os filmes assim, grandes, de bastante repercussão, mas ela como atriz mesmo é bem qualquer nota. E no Red Sonja, como ela não tinha experiência nenhuma, é terrível. A atuação dela é simplesmente assim, horrorosa. Pavoroso. É pavoroso. Ela não tem carisma para interpretar, ela não tem físico para interpretar, ela é desengonçada nas lutas com espada. A Sandahl Bergman, por exemplo, ela manda muito bem nas lutas quando ela faz o Conan 1 como Valéria, né? Sim, sim. No Guerreiros de Fogo ela tem pouquíssima participação, mas o Conan 1 você vê que ela convence enquanto amazona guerreira. E a Brigitte Nielsen é desengonçadaça. Até porque a gente vê a diferença no cuidado com as produções, né? A Sandahl Bergman e o Schwarzenegger e o rapaz que interpreta o Sobotai no primeiro Conan, eles passaram meses tendo aulas de esgrima. Meses. Tem filmagens disso, deles treinando e tal, até serem convincentes. No Guerreiros de Fogo foi muito qualquer nota. Né? A coitada da Brigitte Nielsen foi jogada lá e teve que se virar com uma produção muito paupérrima. Pega essa espada aí e vai lutar com o Schwarzenegger. Porra, cara. Coitada dela, né? Mas a produção sofre bastante com isso. Mas, independente disso, falta carisma para ela e falta esses cuidados em termos da produção. Nossa, falta carisma para ela, falta carisma para Sandahl Bergman. É meio complicado ali, quando você pensa em 85, em uma cena assim com muitos atores, o melhor ator ser o Arnold Schwarzenegger. É bem sintomático isso, cara. É fácil de perceber que tem alguma coisa muito errada com a condução desse filme, né? Mas aí a gente entra num ponto tão interessante, Danielzinho. Na verdade, já vou falar sobre isso. Só concluir que o Schwarzenegger também conta que, durante as filmagens, ele acabou tendo um caso extremamente tórrido com a Brigitte Nielsen. Olha só! Eles se apaixonaram, ficaram no mó rally-rola durante as filmagens e tal. Quando terminou as filmagens, ela correu atrás dele. Só que ele era noivo da Maria Schneider, como a gente já falou aqui. E ele falou, Brigitte, a gente só teve um caso lá e eu vou casar com a mulher da minha vida e não quero ter nada com você. Você é uma moça muito bonita e vai ter um monte de cara em Hollywood que vai cair de 4 por você, cara. E aí, dito e feito. O filme seguinte dela, ela conheceu o Stallone em Rock 4. Olha aí. Ela teve então um relacionamento com 2 dos maiores brucutus, se não os maiores brucutus do cinema de todos os tempos, hein, Ale? Com o Stallone, na verdade, ela foi esposa dele, se eu não me engano. Né? Foi esposa. Ela se casou com ele na época do Cobra lá e tal. Uhum. Que legal, né? O Schwarzenegger, na biografia, para adorar um pouquinho a pílula, ele fala assim, olha, ainda bem que ela casou com um dos caras mais legais de Hollywood. Todo mundo fala que ele era muito mulherengo, ele teve aquele filho fora do casamento, que foi quando a Maria deu um basta no casamento dos dois e tal. O Schwarzenegger era complicado com essa coisa de mulher, né? Extremamente mulherengo. Uhum. E a Brigitte Nielsen caiu nas garras dele e ficou apaixonada nesse período aí. Cabe dizer também que o elenco ali também conta com o Paul Smith fazendo o Falcon e o Ernie Rice Jr. fazendo o Príncipe Tarn, que era garotinho ainda. O Ernie Rice Jr. depois ele fez
Tartarugas Ninja 2, O Segredo de Uzi, que muito tem a ver com a editora Pipoca e Nanquim aqui também, viu? Então ali ele é garotinho ainda, né? Depois ele fez um monte de outros filmes tranqueiras, assim, algumas coisas de arte marcial e tal. Mas no Guerreiros de Fogo, ele tem um dos papéis mais insuportáveis ali, né, cara? Em meio a tanta coisa ruim do filme, esse molequinho é um dos mais difíceis de aturar, cara. A melhor cena do filme é quando a Brigitte Nielsen pega ele, vai encher ele de tapa na bunda e o Falcon impede. Aí você fala, não, Falcon, deixa. Deixa. E tem o Ronald Lacey também fazendo Equal, né? Que é o capanga ali da rainha, né? Bicho, nem as roupas servem pro Ronald Lacey ali direito. É tudo muito tosco. A primeira aparição dele, no momento que eles têm que roubar lá aquele cristal, aquele artefato lá, ele já surge com um traje assim super tosco. Você percebe que ele tá totalmente no piloto automático fazendo o filme. Uhum. E não só ele, na verdade você percebe que praticamente todo mundo ali tá no piloto automático, fazendo só esperando o cachê, sabe? É tudo muito, muito empurrado assim com a barriga, né? Mas no meio dessa zona toda, tem uma coisa que se destaca no filme até hoje, que é a trilha do gênio Ennio Morricone, hein, Ale? Olha só que pelo menos um acerto esse filme tinha que ter, né, cara? E chamaram o Morricone ali pra cuidar da trilha sonora, e ela é bem bonita mesmo, bem convincente, né? Quando você fala dos figurinos e dos cenários, de tudo isso, você incorre muito em como era o método de produção do Dino De Laurentiis, né, da De Laurentiis Productions. E você assiste filmes, por exemplo, o Flash Gordon que ele fez, você vê aquelas roupas espalhafatosas e tal. Ele encarava muito dessa forma as produções, né, os filmes de ficção científica que ele produziu e tal. Quando você vê o capanga da rainha, atrás de uma mesa cheio de uns tubos de ensaio, uns negócios. Tem uma cena completamente gratuita que ele começa a tentar ter uma visão da Red Sonja e ele vê uma dançarina do ventre pelada. Nossa senhora, pelada. Você não entende o que é isso, cara? Naquele artefato que é uma espécie de televisão da era eboriana, né? Super tosco, super mal feito. E você fala, por que isso? O que é isso? Por quê? É uma sucessão de por que vocês estão mostrando isso? Que bosta é essa? Na verdade, não tem roteiro, né, Danielzinho? Você tem um fiapo de roteiro e você tem uma sucessão de situações que vão se encadeando. Você tem uma desculpa ali, uma premissa para os caras irem de um ponto ao outro e ter batalhas. É assim, muito tosco. O filme ele tem 1h30 só. Só que quando você assiste, parece que você tá assim, assistindo a 4, 5 horas, de tão enfadonho e chato que ele não tem nenhum timing. Tem uma batalha lá, que eles estão naquela caverna que vai subindo o nível da água, né? Uhum. Aí aparece aquela criatura lá, uma serpente da água, robótica, super esquisita lá. Nossa, aquela batalha, ela dura muito tempo, fica muito tempo. Todo mundo luta com ela, depois o Schwarzenegger fica rodando lá com ela e tem que furar o olho. Nossa, mas tudo demora muito. Você percebe assim, a gente tem que preencher 1h30. Pega essa batalha aí que vai ser interessante e põe ela durante 10 minutos. Pega essa outra aí e mais 15 minutos. E vai preenchendo. Resolve ela na edição, né? Aí eles tentam preencher essa falta de roteiro com alguns diálogos um pouquinho mais espertinhos e bem-humorados. E também falham miseravelmente, porque os diálogos são horrorosos. As cenas que eram para ser mais bem-humoradas ali, alívio cômico, são péssimas, né, Ale? O Falcon e o Príncipe, assim, não convencem como alívio cômico. Eles são completamente péssimos, assim, né? E o filme, quando o filme começa, você já vê aquele juramento da Red Sonja de frente para uma entidade, uma deusa ou sei lá o que confere as habilidades para ela depois que ela foi violentada e abusada aí pelos homens, né? Só que isso tudo é feito tão rápido e tão mal explicado, inclusive a relação da rainha com a Red Sonja, se você piscou, você não entende. A gente que lê os quadrinhos, a gente tá ligado o que é. Mas na hora é muito mal feito. Parece que você não consegue compreender direito o que aconteceu lá, por quem é, que habilidades que a Sonja teve, de onde veio o juramento, quem é aquela entidade, você não entende nada daquilo, cara. É muito jogado. Ao longo do filme, o Schwarzenegger também vai aparecendo como um deus ex machina, né? Assim, ele só serve pra salvar a Red Sonja, o que também já é ridículo por si só, né, cara?
Ela tá enfrentando o inimigo lá, que é difícil, não sei o quê. Na sequência, chega o Cálido. O Salvador. Aí ela tá se afogando lá com essa criatura aquática aí, não sei o que. Chega o Cálido. É sempre a mesma coisa em todas as batalhas. É ele salvando. A única batalha que ela resolve mesmo é a luta com a rainha no final. Que aí tem que ser ela, né? Mas assim, de resto, cara... Dá muita raiva. Pra gente que gosta da personagem, dá uma raiva muito grande ficar vendo ela nesse papel de mocinha indefesa. Porra, a gente tá falando da Red Sonja, sabe? Ela tem que resolver toda a situação. Não precisa ficar dependendo do Calidor aí em nenhum momento, cara. Isso vai deixando muito puto, né? Sim, vai emputecendo total, cara. E a maneira como ele surge nas situações também é muito mal feita, cara. É realmente um deus ex-machina que aparece lá pra resolver conflitos. O filme todo é muito constrangedor, cara. Se a gente for ficar, assim, lembrando das piores cenas aqui, dá pra comentar todas. Não tem nada que se salve. É muito louco, Ale, pensar que esse filme ele é totalmente oportunista e as pessoas fizeram, assim, como a gente falou, empurrando com a barriga pra entregar e pra se livrar do contrato. Tem alguns filmes que a gente comenta aqui no Pipoca e analisa, assim, mais profundamente. Por exemplo, aquele Quarteto Fantástico das antigas lá que a gente fez um especial aqui. Ali dá pra entender, o filme o resultado do filme é tosco, é assim, super controverso e tal, mas você entende que as pessoas envolvidas, elas fizeram o filme que dava pra fazer, com muita vontade, às vezes até com paixão ali. Tinha pessoas envolvidas interessadas em fazer um negócio interessante. O Tartarugas Ninja mesmo, cara, o primeiro filme, ele surgiu com baixo orçamento. Os caras foram fazendo ali do jeito que dava pra fazer. Mas os envolvidos eram apaixonados por aquilo, tinha uma visão daquilo, sabe? Você pega um diretor que quer fazer acontecer, você envolve os atores, todo mundo com muita vontade, convicção em fazer a coisa acontecer. O Guerreiro de Fogo, eu não percebo isso vindo de ninguém. De ninguém. Isso que é triste, sabe? Isso que deixa a gente frustrado, né? Porque era pra ser um filme legal pra caramba, vindo aí no esteio do Conan, com uma personagem sensacional, mas ninguém tá afim de fazer. Concordo, Danielzinho. Mas isso daí aí também nos leva a uma outra linha de pensamento, que é o seguinte: filmes de fantasia dos anos 70 e principalmente anos 80, em linhas gerais, foram ruins, cara. A gente tem um ápice de fantasia ao longo dos anos 60, com filmes como a série de filmes do Simba, alguns filmes que foram bem bacanas, assim, filmes até de alto orçamento. Nos anos 70 isso caiu um pouquinho, e nos anos 80 a tônica era filmes ruins, cara. Filmes que nem Trono de Chamas, aquela sequência de filmes italianos que teve, era tudo tranqueira. Se salvam o primeiro Conan, A Espada e os Bárbaros, Excalibur, o primeiro Beastmaster, O Mestre das Feras, O Senhor das Feras. São pouquíssimos filmes que realmente se salvam do gênero fantasia nos anos 80. E a grande maioria era uma baita de uma tosqueira. A verdade é essa, cara. Perfeito, é muito importante lembrar disso, né? Porque agora, tipo em 2021, a gente só lembra dos grandes filmes, dos bons filmes. Aí tem essa impressão de que foi um bom momento pro cinema de fantasia ali, né? Porque a gente lembra dos legais, dos bambambans e tal, e parece, nossa, olha quanto filme legal teve nos anos 80. Mas nunca podemos esquecer que a grande maioria era uma trolha, feita só por fazer e tentar ganhar uma grana em cima dos fãs mesmo, né? Um monte de coisa derivada uma da outra, cópia uma da outra, produções porquíssimas mesmo, só pra tirar a grana do fã incauto ali, né? Exato, filmes que vieram no esteio do Conan e queriam replicar o sucesso, mas sem o brilhantismo das pessoas que estavam envolvidas naquele Conan original, né? Essa é a grande verdade. Como resultado, cara, hoje em dia, o Guerreiros de Fogo no IMDb ele tem nota 5.1, no Rotten Tomatoes, segundo a crítica, ele tem 15% de avaliação. E segundo a audiência, 28%. É assim, muito, muito baixo, cara. E, incrivelmente, esse filme fez dinheiro, cara. Custou na época 2 milhões de dólares e rendeu mais de 6 milhões nos Estados Unidos. É claro, né? Porque pegou todos os bobos que gostaram dos Conan, né? Mas assim, claro, teve um esforço ali de divulgação muito grande, como você falou, o Schwarzenegger dominando os posters, todas as peças de divulgação e tal, e a galera acreditou mesmo, né? Até a Marvel Comics acreditou e lançou uma adaptação eu tenho ela aqui, ó. Do filme. Aí, ó. Ela foi escrita pela Louise Simonson, desenhada pela Mary Wilshire, que a gente comentou da carreira dela num papel jornal recente aqui sobre a Red Sonja, e arte finalizada pelo Vince Coletta, né, Lê? Sim, exatamente. A Mary Wilshire, ela faz, além dos desenhos, ela faz também a trama, né? A história
seguindo no roteiro, bem perto do roteiro do filme, e o roteiro da HQ é da Louise Simonson. Eu estou mostrando aqui as imagens da primeira página, e a arte final, como você bem disse, é do Vince Coletta. Mas é muito, muito fraquinha essa produção aqui da Red Sonja. Tanto tranqueira quanto o filme, né? O produto original não ajudava em nada, né? Eles fizeram uma coisinha, qualquer nota ali. Mas uma coisa que salta aos olhos hoje em dia, Lê, é que assim, é apresentado lá na hora que o filme começa e tal, põe baseado na personagem criada por Robert E. Howard, né? Uhum. Legal. Só que a gente sabe, e muito por conta da leitura do nosso livro aqui, do Sombra do Abutre, que a personagem ali em tela não é a personagem criada pelo Howard, né? É sim a personagem da Ereboriana trazida para os quadrinhos pelo Roy Thomas e pelo Barry Smith. E esses caras não estão creditados no filme, né? Não são nem sequer mencionados. Porque qual que é o lance? O Howard criou a personagem lá em 1934, num pano de fundo histórico real, né? Nas cruzadas e tal. E ela era ruiva, tinha algumas características básicas ali, que depois o Roy Thomas manteve, mas essa personagem relacionada à Ereboriana, ao Conan e tudo mais, dá pra dizer ali que foi criação do Roy Thomas, né, Lê? Com certeza, concordo 100%. Não ter nenhuma menção a eles é muito triste, né? É muito triste, muito bizarro, né? Ainda mais Fica imaginando como eles se sentiram na época, né? Nossa, você fica puto, né? Imagina, o Roy Thomas foi convidado para participar da equipe de roteirista do Conan o Destruidor. Aí agora eles fazem um filme da personagem que ele, assim, moldou ali, não dão nem um crédito, nem um salve. É brabo, né, cara? Isso daí deixa bem demais. Puto mesmo. E outra coisa que o filme consegue fazer, o Danielzinho, é descaracterizar a personagem na última cena de uma forma que não faz o menor sentido. Porque tudo gira em torno do julgamento que ela fez e da independência dela, e o filme até começa mostrando a aversão que ela tinha aos homens e tudo, quando ela conversa com o mestre, que era o professor de esgrima dela e tal. E no final das contas, o que ela faz? Ela se entrega pro Schwarzenegger, cara. Depois de um flerte que eles tiveram. Nossa, esse flerte todo é muito tosco, é muito ruim. São dois atores ali muito qualquer nota, fazendo assim, tentando entregar emoções ali, né? Só que, puta, é tudo muito péssimo. Aí esse duelo, esse flerte mais briga que eles têm ali de espada, tudo é muito tosco, né? A ponto de chegar uma hora o Falcon fala... ela tá se deixando derrotar, né, pelo Calidor ali, porque ela queria que ele a derrotasse para eles ficarem juntos e tal, né? E o que deturpa completamente a essência da personagem, né? Nossa, mas ali, eu fico aqui lembrando das cenas, bicho. Mesmo ela com o príncipe lá, o garotinho, nossa, eles tentam fazer uma coisa dele tentando flertar com ela, meio apaixonado por ela, e é tudo muito feio, muito tosco. Você vai ser minha rainha. Um dia você vai ser minha rainha e tal. E ela meio que dando corda. Nossa, é uma decisão equivocada atrás da outra, cara. Assim, um horror. A gente recomenda assistir esse filme só se você for meio sadomasoquista igual a gente também e ficar com vontade de assistir uma coisa terrível, né? Tem muito isso. Eu sou assim, às vezes eu fico com um fascínio pelo feio, pelo podre, né? E esse filme, ele é podre. Então, se você tiver alguma curiosidade com isso, assista. Mas a gente decidiu gravar esse programa aqui por conta desse monte de curiosidade que teve, né? E traçar esse histórico. Como um filme tão sensacional, que é Conan o Bárbaro, desencadeia num filme tão bosta, que é o Guerreiros de Fogo. E é isso, né, Danielzinho? A gente conseguiu trazer aqui para a editora Pipoca Nanquim uma Red Sonja, né? Uma Red Sonja do Roy Thomas e do Esteban Baroto, e isso é histórico pra gente. Isso. Então a gente tem que celebrar isso de várias formas, e uma das formas, obviamente, é citar as participações da personagem aí em outras mídias, sendo o cinema principal, né? Eu acho que tá rolando um esforço muito grande da Dynamite lá fora de promover a personagem Red Sonja, tá rolando algo que é um tipo de um Sonjaverse, um universo em que ela está sendo jogada em várias situações diferentes. Eu não estou acompanhando 100% como é que é, mas tá tendo uma baita numa expansão aí da personagem. Teve aquela tentativa abortada do Robert Rodrigues de fazer o filme, a gente até citou isso no outro vídeo. Sim. E eu acho que em algum momento isso vai acontecer, Danielzinho. Acho que sim, porque os direitos autorais eles estão passando aí de mãos em mãos, né?
acompanha esse movimento, a gente sabe da necessidade do cinema para bons personagens, assim, amplamente lastreado pelos fãs aí e tal, e a Rede Sonja é uma personagem absolutamente maravilhosa, então isso deve acontecer a qualquer momento, né? Enquanto isso, a gente vai reassistindo esta porcaria, mas vocês podem conferir uma belíssima saga dela, que foi essa, Rede Sonja, Balada da Deusa Ruiva, lançada pela editora Pipoca Nanquim, numa edição maravilhosa, e aqui você não vai ter somente uma história do Roy Thomas, Esteban Maroto e Santi Casas. Vai ter também o conto original do Howard, que deu origem a personagem. Então é isso, se você chegou aqui no canal por conta deste vídeo, seja muito bem-vindo. Saiba que temos vídeos toda quarta, sexta e domingo, e às vezes em alguns dias aleatórios também, e somos uma editora de quadrinhos que publica coisas assim sensacionais de diferentes gêneros, e uma das nossas predileções é a fantasia, né? Já lançamos algumas coisas maravilhosas aqui. Vamos deixar os links para vocês, tanto de A Balada da Deusa Ruiva, quanto dos nossos outros livros, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso aí, Danielzinho. E se o pessoal ficou até agora no finzinho do vídeo, vamos dar um bônus para vocês, porque muita gente não sabe dessa informação que a gente vai passar agora. Brigitte Nielsen foi cotada e contratada para ser a Mulher Hulk num filme nos anos 90 e chegou a tirar fotos promocionais que vocês estão vendo em tela agora. Comenta aí se esse filme da Mulher Hulk teria sido uma tranqueira maior ou menor do que Guerreiros de Fogo. Olha. Vamos nos despedindo por aqui, Danielzinho? Vamos. É isso aí, galera. Valeu, Ale. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.